Amém, meu irmão? Vamos prosseguir em conhecer a palavra do Senhor. Tem um texto, acho que é lá em Oséias, está escrito assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para você. Eu quero ler um texto com você agora aqui no capítulo 2 de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos aqui, falando sobre Jesus, falando sobre a importância que Jesus tem e deve ter na minha vida e na sua vida, nessa construção, nessa nova construção, nessa nova edificação que Jesus tem para mim e para você. Diz aqui no capítulo 2: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Ou seja, derruba essas paredes, derruba esses cômodos da sua vida, cômodo de maldade, de dolo, né? O que é o dolo? A intenção de fazer mal. De hipocrisia, o que é hipocrisia? Para de representar uma vida, para de ser um artista, um ator. Né? A palavra hipócrita vem do grego hipocrite, que representa a palavra ator. Para de ser um artista na vida, meu irmão. Para de viver de aparência. Destrói essas coisas na sua vida, inveja e de toda sorte de maledicências, de ficar fazendo fofoca, de ficar falando mal da vida dos outros, de ficar falando coisas que não deve falar. Desmonta, põe na terra, põe no chão esses cômodos e agora outra coisa: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Deseja as coisas de Deus, deseja os materiais de Deus, ao invés da inveja, ao invés do ciúme, ao invés da fofoca, ao invés da intenção ruim no coração. Deseja as coisas boas, deseja a paz, deseja o abençoar, deseja o ensinar a palavra, deseja sentimentos e atitudes corretas e bondosas, sabe? Deseja as coisas que prestam na sua vida, para que você seja dado crescimento para a vossa salvação. Meu irmão, desenvolva a sua salvação, construa a sua salvação. Uma coisa é a minha salvação eterna. Isso daí ela não aumenta nem diminui. E eu não perco, porque filho não deixa de ser filho. Agora, eu posso desenvolver a minha salvação nessa terra. Eu posso fazer com que a minha vida nessa terra, as áreas da minha vida sejam mais ou menos salvas, mais ou menos curadas, mais ou menos livres, mais ou menos prósperas. Quando eu desejo e pratico as coisas de Deus, eu estou desenvolvendo, eu estou crescendo a minha salvação, eu estou edificando a minha nova vida. E esse versículo 3 diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Por um acaso passa na tua mente que Deus não é bondoso? Por um acaso passa no teu coração que Deus não deseja que você vença, que você seja feliz nessa terra? Por um acaso você imagina que Deus não te ama? A Bíblia tem um versículo que diz que Deus já provou o seu amor por nós, entregando o seu único filho por nós, quando ainda éramos pecadores. Quando você nem tinha nascido, há 2000 anos atrás, Jesus morreu por você. Você acha que Jesus não te ama? Você acha que ele precisa provar o amor dele de novo? Não, não precisa. Jesus já nasceu, viveu, se entregou naquela cruz por você e por mim, ressuscitou e está vivo. Porque ele te ama, porque ele me ama. E versículo 4 diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, falando de Jesus como pedra, rejeitada sim pelos homens, para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Para Deus, Jesus é uma pedra eleita e preciosa. E para os homens, não para nós, né? Não para você, porque para você também ela é eleita, para você também ela é preciosa. Para nós ela foi eleita e preciosa. Mas tem muita gente que ela é rejeitada, desprezada, menosprezada. E aí diz aqui: pois está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela não crer, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado.
Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. O que Jesus estava querendo dizer com isso? O que Deus estava querendo nos ensinar através do apóstolo Pedro com isso? Ele falou assim, eu peguei Jesus e coloquei ele como a pedra principal, como a pedra angular. Eu fui atrás, o que significa ser a pedra angular ou a pedra principal? Eu aprendi que lá atrás, nesse tempo aqui, os construtores, eles pegavam uma pedra que ela era perfeitamente quadrada, ou seja, os ângulos, todos os 4 ângulos da pedra tinham exatamente 90 graus. Era um quadrado perfeito. E eles colocavam essa pedra, chamada de angular ou pedra de esquina, eles colocavam na quina daquela construção. Ou seja, numa quina colocava-se uma pedra perfeitamente quadrada. Então o construtor, se ele seguisse à risca o ângulo reto, o ângulo de 90 graus daquela pedra, tanto para a esquerda quanto para a direita ou para frente, no caso, aquela casa teria paredes perfeitamente construídas no ângulo reto de 90 graus. Ou seja, não ia desviar, não ia ficar torto, não ia ficar fora do caminho correto. Ia ficar perfeitamente construída. E aquela outra pedra colocava na outra ponta, a outra pedra angular de esquina, e fechava-se ali um quadrado perfeito. Jesus é essa pedra. Jesus está falando, ele é a pedra principal, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular. É ele, meu irmão, se você pegar Jesus como a pedra principal e começar a edificar a sua vida a partir dessa pedra, a partir das verdades, a partir dos princípios, a partir dos ensinamentos de Jesus, você vai construir uma casa perfeita. Você vai construir um casamento abençoado, uma vida financeira e profissional prósperas. Você vai construir uma saúde, a chamada saúde de ferro. Você vai construir uma alma. A palavra de Deus diz assim, acolhei com mansidão a palavra de Deus implantada em vós, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Despojando-vos de toda malícia e maldade. Primeiro você arranca as coisas que não prestam, e depois você começa a colher essa palavra como a pedra angular. A tua alma vai ser salva, salva da inveja, salva do dolo, salva da maledicência, salva das coisas que não prestam, meu irmão. E você vai construir uma casa abençoada, uma casa feliz, uma alma feliz. Sabe aquela alma ainda que às vezes vê o carro novo do vizinho, o carro novo do outro e fica com inveja? Você vai ver o carro novo do irmão, o carro novo do vizinho, do teu amigo, do teu parente e até mesmo do teu inimigo, e a tua alma vai ficar feliz com aquilo. Ainda assim, não, mas feliz ela não está, mas pelo menos sentimento ruim não vai ter. Amém? Deus tem isso para você, Deus tem isso para mim. O que foi feito lá na casa do Márcio e da Luciana? Eles pegaram a planta, pegaram um pedreiro, contrataram o pedreiro e falaram assim, segue à risca as medidas. Segue do jeitinho que está, do jeitinho que o arquiteto colocou no papel. Você vai seguir os ângulos, construa as paredes do jeito que está, derruba as paredes que não estão, coloca a coluna aqui, tira essa coluna daqui, segue à risca essa planta. Essa planta vai dar certo, essa casa vai ser bem edificada. A Luciana e o Massa, eles não rejeitaram a pedra angular que a filha deles, a Tatiana, colocou ali. Eles não rejeitaram aquele projeto. Se você tiver o prazer e a sorte que eu tive, um dia talvez você vai lá na casa deles. Você vai poder experimentar do churrasco deles. Você vai poder experimentar da nova vida deles. E você vai ver o mover de Deus num projeto de vida. A vida deles, hoje eles têm procurado, a vida deles, eles têm procurado edificar a vida deles segundo a palavra. Não tem jeito de dar errado. Você pode fazer da mesma forma, você deve fazer da mesma forma, edificar a sua vida segundo a palavra de Deus. Pega Jesus, vou falar de novo,
Pega Jesus como a pedra principal. Não despreze, não rejeite. Não ache que é bobagem. Isso aqui não é bobagem. Isso aqui é o principal. Isso aqui é o início de uma vida sobrenatural, de uma vida sarada, de uma vida transformada. Isso daqui é aquilo que vai produzir o ângulo correto na sua vida. Você não vai desviar nem para a esquerda, nem para a direita. A tua casa será bem edificada. A tua casa será bem construída. As paredes não vão cair. Vão vir tempestades. Vão aparecer obstáculos e empecilhos. Mas nada disso vai ser capaz de derrubar a sua vida. Nada disso vai ser capaz de destruir a sua vida. Esse texto, eu tinha fechado aqui, esse texto diz assim, termina dizendo dessa forma: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Se você quiser que a parede da sua casa seja torta, desobedeça. Se você quiser que a sua vida seja torta, desobedeça. Se você quiser que as coisas não deem certo na sua vida, desobedeça. Se você quiser alguma coisa mais ou menos na tua vida, rejeite a pedra. Rejeite a palavra. Agora, se você quiser que as coisas deem certo, não menospreze, não despreze, não rejeite a palavra. Não ache que você sabe mais do que Deus. Não faça, não construa. Esses dias eu vi. Esses dias você viu que caiu um prédio lá no Rio de Janeiro, né? Um prédio de 10 andares. Tem alguma coisa ali errada. Tem alguma coisa ali que ainda não foi especulada, que está só na especulação, que não foi ainda aferida da maneira correta. Tinha uma reforma lá dentro, tinha alguma coisa ali, parece que tiraram as colunas, tinha algumas coisas ali que ainda estão encobertas, mas tudo vai vir à tona. Deixa eu te falar uma coisa, eu ouvi uma reportagem que a maioria das casas aqui no Brasil, essas casas que têm caído, essas casas que qualquer chuva desmonta, essas casas que têm descido junto com os barrancos, são casas que não foram projetadas por um engenheiro. Eu conheço muitas vidas que estão construindo as suas vidas segundo bem lhes parece, segundo o que elas acham, segundo o que elas pensam. Casas que não têm dado crédito ao engenheiro, ao arquiteto, não têm seguido a planta palavra, o projeto palavra de Deus. E essas casas, com chuvas, com tempestades, com ventos, com probleminhas, começa com a trinca, depois desmonta, desaba, rebenta com tudo. Jesus está te chamando para uma casa edificada que seja duradoura, uma casa eternamente edificada, segundo a palavra dele, segundo o projeto dele. Meu irmão e minha irmã, é isso que Jesus tem para a sua vida. A planta está pronta, o material já foi comprado. O que falta somos você e eu darmos crédito a essa palavra e colocar a mão no arado e não ficar olhando para trás não, olhar para frente, olhar para a construção lá na frente, para o projeto de Deus lá na frente, construído e edificado. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, que você tenha uma excelente semana, um dia de vitória, de paz, no nome de Jesus.